Glória a Deus, que maravilha poder compartilhar esse ano, começando o ano, falando sobre um tema, desenvolvendo o quê? Um espírito excelente, amém? E hoje eu quero trazer uma mensagem que se intitula O Poder da Excelência. Quantos querem receber poder do alto? Amém? Jesus disse assim: todo poder me foi dado no céu e na terra, portanto, ide. Significa que esse poder que Jesus falou, que ele recebeu, ele está delegando à igreja, amém? Então nós temos o poder para poder resplandecer, para poder avançar, e a palavra diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo, amém? É muito bom poder compartilhar com vocês o que Deus tem colocado no nosso coração. E o versículo base dessa mensagem se encontra em Colossenses 3:23, que diz assim a palavra: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança, e a Cristo Senhor é que vocês estão servindo. Amém? Nós estamos servindo a quem? A Jesus, é Ele, amém? E isso é o que vai nos levar a ter uma vida cheia de promessas, de alianças, porque nosso Deus, como nós cantamos, é um Deus de aliança, é um Deus de pacto. Agora, queridos, muitas vezes pode ser fácil eu e você nos contentarmos com o menos do que o melhor. Pode ser tentador fazer o trabalho apenas o suficiente para obter um bom ou suficiente. No entanto, como cristãos, como discípulos do Senhor Jesus, devemos ser lembrados de tudo o que nós fazemos. É para o Senhor, é para Ele. E, portanto, devemos fazer tudo com excelência. E hoje vamos explorar o poder da excelência que isso causa na nossa vida, na nossa família, e o impacto que ele traz nas nossas vidas, nos nossos relacionamentos, no nosso trabalho secular, no nosso ministério, amém? Isso é importante. Sabe por quê? A motivação certa é o que sempre determinará os frutos que colheremos na nossa vida. Vou repetir, a motivação certa é que vai trazer frutos que vão permanecer e que vamos crescer com esses frutos. Amém? Quantos querem dar mais frutos? Eu preciso ter a motivação correta. Então, queridos, por que muitas vezes nós nos sentimos e ficamos desanimados? O desânimo está relacionado a acontecimentos ruins que nos fazem acreditar que as nossas expectativas não irão se concretizar. Por isso que muitas vezes desanimamos. Agora, ter momentos de fraqueza, de desânimo é totalmente normal no mundo, na vida que nós vivemos hoje, com tantas situações difíceis, com tantas situações perigosas que nós enfrentamos, de ver tanta coisa fora do controle. Porém, devemos ter muito cuidado com esses sentimentos, pois eles podem acabar tomando conta de nós. E há dias que muitas vezes pensamos em desistir, em jogar a toalha. É normal. Porém, Deus, por meio da sua palavra, Ele nos promete. Existem mais de 5.000 promessas na palavra, para que eu e você não desanimemos. Não nos cansemos. Não é mesmo que isso aconteça, Jesus está te dizendo: meu irmão, levanta, porque eu sou contigo. E sabe qual é o versículo que diz isso? Em 1 Coríntios 15:58 diz assim: portanto, meus amados irmãos, sejam fortes e firmes. Trabalhem sempre para o Senhor com entusiasmo. Repita essa palavra, entusiasmo. Pois vocês sabem que nada do que vocês fazem para o Senhor é inútil, amém?
Não é inútil tudo que você tem feito para o Senhor. Em nome de Jesus, seja dar um copo de água para uma pessoa. Quando você fala de Jesus, não é inútil. Tudo isso está sendo registrado no livro de Deus sobre a sua vida. E é isso que Deus fala, meus amados, sejam fortes e firmes. E é isso que nós precisamos como igreja. Porque muitas vezes eu posso estar desanimado, mas chega um irmão do meu lado e diz, vamos lá, vamos seguir, fica firme, vai na rocha, nada de ficar na geleia, vai na rocha, amém? Por quê? Porque muitas vezes a gente está meio assim, mas Deus quer que a gente fique firme, amém? Eu quero ficar firme, quantos querem ficar firme? Sabe, queridos, também olha só o que a palavra de Deus nos adverte, em Jeremias 48:10. Maldito o que faz com negligência o trabalho do Senhor. É um versículo bem duro, mas é a verdade. Deus, Ele está interessado que eu e você possamos fazer as coisas que façamos para Ele com a motivação certa, com a palavra que chama o quê? Entusiasmo. E hoje você vai receber uma unção de entusiasmo nessa manhã. Eu preciso, a igreja precisa, nós precisamos, nossa família precisa, para ver o rosto de Deus resplandecer na nossa face. E sabe como vai acontecer isso? Com entusiasmo. Sabe, queridos, aqueles que abraçam, que querem o poder da excelência, é preciso mais que um desejo para alcançar a excelência. Um espírito excelente. É necessário entusiasmo. É necessário habilidade. E aqueles que alcançam a excelência têm entusiasmo e melhoram suas habilidades. Eles nunca param de se aperfeiçoar, de crescer, de aprender, de se desenvolver. Por isso que a palavra diz, siga adiante, siga desenvolvendo, siga querendo crescer. E quanto mais você deseja crescer no Senhor, quanto mais a sua vida espiritual for crescer, melhor vai ser para a sua vida e para todo o teu derredor. Amém? Vai afetar todas as áreas. E sabe, queridos, a palavra entusiasmo se deriva do grego, que na etimologia grega quer dizer possuído pela essência de Deus. Repita isso, possuído pela essência de Deus. É um intenso sentimento de exaltação do espírito produzido pela admiração apaixonada de alguém ou algo que se manifesta no meu modo de agir e no meu modo de falar. Exaltação do Espírito sobre a inspiração de Deus, estar cheio da presença de Deus. Olha o que é entusiasmo. Sabe o que significa? Estar cheio da presença de Deus. Quantos querem mais da presença de Deus? Eu quero estar cheio da presença de Deus. O coração sem entusiasmo, sem estar possuído pela presença, pela essência de Deus, fica morno. Não é frio, nem queima, não arde mais pelas coisas do reino. É tomado por um conformismo espiritual, uma apatia, fica anestesiado e começa a tratar a presença de Deus com indiferença. E o pior que pode acontecer para mim e para você, quando nós chegamos à presença de Deus, é tratar a presença de Deus como algo comum. A presença de Deus não é algo comum, é algo maravilhoso que eu preciso ter sede, porque aqueles que têm sede receberão na água viva. Aquele que bate a porta vai se abrir, mas eu preciso querer. Quantos querem mais dessa presença? Eu não quero tratar a presença de Deus com indiferença. Porque muitas vezes a gente fica esperando um terremoto, então a presença de Deus vai estar aí. Muitas vezes a gente quer ver o fogo, quer ver aquelas coisas maravilhosas acontecendo. Mas sabe como a presença de Deus se manifesta muitas vezes em silêncio, na quietude, um sussurro, uma palavra. Enquanto você está sentado, muitos estão sendo trabalhados agora em silêncio pelo Espírito Santo, e aquela coisa vai mexendo em nós, vai trabalhando o nosso coração. É assim que a presença de Deus trabalha. Muitas vezes Deus afasta esses sentimentos, essa exaltação, para que a gente não fique dependendo dessas coisas.
Ah, porque deu uma cambalhota aqui. Ah, porque fez isso, fez aquilo. Então a presença de Deus está aí. Quando não acontece isso, não, a presença de Deus não estava. É mentira. A presença de Deus está onde existe um coração quebrantado e humilhado. Aqueles que desejam a presença de Deus. Aqueles que querem mais de Deus. E Deus vem e trabalha onde eu não posso ver. Lá no meu coração. Amém? Tá, agora quero dizer que aqui está o segredo, a chave para um espírito de excelência. Primeiramente, entender o que significa excelência. A excelência é fazer algo com excelência, perfeição. Ir além do bom o suficiente é fazer o melhor que podemos. É importante notar que a excelência não é sobre ser perfeito. Não é isso. Não está em esperar que alguém te dê uma grande oportunidade. A excelência, o espírito excelente, é sobre fazer o nosso melhor. É sobre fazer o teu melhor. É aquilo que você pode dar de melhor ao Senhor, amém? Porque muitas vezes a gente fica esperando uma grande oportunidade. Essa grande oportunidade, muitas vezes, ela vem em pequenas tarefas. Em pequenas coisas. Sabe, queridos, a oportunidade, ela vem a forma com que você abraça essas tarefas. Muitas vezes parecem ser insignificantes aos olhos das pessoas, mas para Deus não é. É nessas pequenas tarefas, grandes oportunidades, ideias surgem. Quando eu faço algo, até lavar uma louça, limpar um banheiro. Ah, mas isso é insignificante, mas para Deus não é, porque Ele olha o meu coração, o teu coração. E quando eu faço para o Senhor, sabe o que acontece? Deus te abençoa. Uma oportunidade muitas vezes surge num coração assim, que faz aquilo com excelência. É insignificante. O pessoal que está orando nos bastidores, os ministérios de bastidores aqui, que trabalham, quase ninguém vê. Esses ministérios têm grandes oportunidades, porque eles estão ali com o coração servindo ao Senhor, e Deus vai abençoando, Deus vai dando oportunidades. Você quer uma oportunidade grande? Eu quero te dizer algo, fica observando quando você está fazendo uma tarefa que parece insignificante aos olhos das pessoas. Faça para o Senhor, e você vai receber uma grande oportunidade. Uma ideia, um negócio, um livramento, um coração que está fechado, de repente Deus ali usa aquela situação para abrir o coração. Amém? Olha só o que diz em Lucas 16:10. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Deus observa como eu sou fiel no mínimo, para que eu possa ser fiel no muito. Quantos querem ser fiel no mínimo? Sabe, queridos, aqueles que alcançam essa excelência, eles vão sustentar uma atitude positiva, mesmo quando estão sob pressão, diante de mudanças, diante de demandas, e eles não se permitem se tornar negativos, desanimados. Sabe por quê? Olha o exemplo do José do Egito. Não sei se você sabe, a prisão, a cárcere, a cadeia não é um melhor lugar para alguém ser promovido. Mas José, mesmo injustiçado, mesmo sendo preso injustamente, dentro da prisão ele foi promovido. Ele chegou naquela prisão fétida. Se as prisões hoje já são ruins, imagina naquela época. E ele olha aquele ambiente sujo, briga, problema, e ele começa a fazer o que ninguém queria fazer. Começa a cuidar daquele ambiente, começa a cuidar dos presos, começa a pensar como ele pode melhorar aquele ambiente. E sabe o que aconteceu? José se tornou chefe dos carcereiros daquela prisão. Amém? Porque ele valorizava, Deus conhecia o coração dele. E ele valorizou aquelas pequenas tarefas que ninguém quer fazer. Porque um preso, quando ele vai preso injustamente, a primeira coisa que ele faz, ele fala, não vou fazer mais nada, Deus me abandonou. José não. Ele chegou lá e ele começou a fazer o que ninguém queria fazer. Ele era alguém que resolvia problemas. Agora eu quero te perguntar, onde você está? Você é alguém que resolve problema ou alguém que cria problema? Não precisa responder.
isso que vai mudar o ambiente. Quando eu chego, eu vejo o caos, eu chego na situação, Deus quer que eu seja alguém que vai resolver problemas. O que ninguém quer fazer, pode deixar que eu faço. Isso é insignificante, ninguém vai pôr a mão nisso. Pode deixar que eu vou. E aí sabe o que vai acontecer? Lá dentro Deus te vai promover, amém? E todos vão ver que você serve um Deus vivo, aleluia, glória a Deus, amém, igreja? E aqueles que sempre reclamam, nunca se destacam em nada, exceto em lamentar. Em Filipenses 2,14 diz assim: fazei todas as coisas, sem murmurações nem contendas, para que sejais, o quê? Irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração, o quê? Corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros desse mundo. Amém? Quantos querem resplandecer nessa manhã? Então, queridos, eu quero de forma prática trazer 4 pontos sobre como receber o poder da excelência na sua vida, na nossa igreja, na minha família, no ambiente onde eu estou, no meu trabalho. Como? A primeira coisa que eu quero trazer para vocês é: não perca o foco. Antes do Steve Jobs falecer, eu vi uma entrevista dele. Todos conhecem o Steve Jobs, o criador, o fundador da Apple. E 2 coisas que ele disse me chamou a atenção. A primeira foi que ele disse: eu daria tudo que eu tenho, tudo que eu tive até hoje, para ter mais um ano de vida. E a segunda coisa que perguntaram, o repórter perguntou: Steve, mas como você conseguiu conquistar, ter tantas ideias que mudaram a nossa geração? Ele disse assim: nunca perca o foco. E aí o repórter perguntou: mas o que é ter foco? O que é estar enfocado? Ele disse uma frase que me marcou: foco é aprender a dizer não. Repita comigo assim: foco é aprender a dizer não. E isso é difícil. Muitas vezes é muito difícil dizer não. O foco se consiste em ter um objetivo, trabalhar com disciplina, continuidade para conquistar o que se planejou. Agora tem um exemplo bíblico que esse homem aprendeu a dizer não. Esse homem foi usado por Deus para reconstruir uma cidade que estava com os muros caídos, as portas queimadas, totalmente destruída. E Deus coloca no coração de Neemias o desejo de ir lá e fazer algo, fazer diferença. E havia pessoas que estavam tentando tirar o foco de Neemias. O trio, Sanbalat, Tobias e os arábios. E eles ficavam mandando mensagem: vem para cá, nós queremos bater um papo com você, nós temos algumas ideias, vai ser melhor, tal, querendo tirar Neemias do foco. E olha o que Neemias disse. Neemias 6,3 disse assim: respondi com a seguinte mensagem: estou envolvido com uma obra muito importante, eu não posso ir. Repita isso: eu não posso ir. Quando o inimigo mandar para você um recadinho: olha, vem cá, alguém chegar para você, tirar o teu foco, diz assim: o quê? Eu não posso ir. Estou envolvido com uma grande obra. E ele diz assim: por que eu deveria interromper o meu trabalho para me encontrar com vocês? Sabe qual é o problema? Muitas vezes é que nós não sabemos dizer não. E aí, você já viu um malabarista? Você vai pegando coisa e você vai tentando cuidar da sua agenda. Está aqui o trabalho, ministério, e aí você vai acrescentando coisa. Tem que fazer isso, tenho que mudar aqui, tenho que fazer outra coisa. E a família está aqui, Deus está aqui. E você começa a jogar 5 bolas para o alto. E vai tentando viver como um malabarista. Tentando administrar uma agenda que é impossível. E as pessoas te pedem coisa e você fala: tá bom, vamos lá. E aí mais uma bola, de repente começa a cair. Se o trabalho cair, é fácil, você arruma outro.
Não é verdade? Se você perder um dinheiro, você perde aqui, mas ganha ali. Mas algumas coisas, quando cai e quebra, quando o teu casamento cai, se despedaça, meu amado, é duro, é choro, muitas vezes não consegue nem restaurar, porque se despedaçou em muitos pedaços. Quando o teu relacionamento com Deus cai, para você voltar, muitas vezes o caminho de morte, você entra por um caminho de pecado, e isso vai levando você a se afastar de Deus. Por isso que não posso mais ser malabarista. Aprenda a dizer o quê? Não. E sabe, queridos, aqueles que alcançam a excelência vão além do que se espera deles. Esse é o segredo das pessoas com sucesso. Descobriram o poder do foco. Por isso que Paulo disse: eu sigo para a meta. Eu sigo para o alvo, esquecendo das coisas que para trás ficam, olhando para as que estão diante de mim. Eu sigo para o alvo, e Jesus quer que você siga em frente. Jesus quer que você siga o alvo, que você não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Ele quer que você avance, porque Ele tem um alvo, Ele tem um objetivo para a tua vida. E esse objetivo é receber a coroa da vida, que o Senhor preparou para cada um de nós. Aquele tempo está chegando, onde nós vamos alcançar de Deus. E eu quero te dizer que Ele quer que você esteja enfocado no reino de Deus. Busque o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Eu quero seguir para o alvo. Me esqueço do que passou, mas eu tenho um alvo. Quantos querem ter esse alvo? Então é isso que vai levar-nos a aquilo que Deus planejou. Agora você sabe que a distração, quantos sabem o que é distração aqui? A distração são uma das ferramentas e estratégias que o inimigo usará para nos manter longe do que Deus planejou. O inimigo quer desgastar a vida dos santos, dos filhos, das filhas de Deus. E as coisas que o inimigo usa para nos esgotar, para nos desanimar, são distrações, acusações, perdas, críticas e desilusões. E isso é o que o inimigo usa. E por isso que em João 10:10 diz: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Mas eu quero te dizer que Jesus veio para que tenha vida e vida em abundância. Ele veio para que eu possa avançar com um espírito excelente. Ele veio para que eu possa entender e não retroceder, mas eu possa seguir adiante. E você também, meu querido. O inimigo pode tentar, mas Deus veio para quebrar toda a ação do inimigo em nossas vidas. Quantos querem, em nome de Jesus? Agora eu quero te dizer algo. Você sabe, tem uma ideia de quantas coisas vieram na sua vida para te abençoar e você nem percebeu? Foram roubadas porque você estava distraído. Um momento em casa, um momento onde a sua esposa ali necessitada de abrir o coração e você ali distraído. Um filho, uma oportunidade, muitas vezes, oportunidades, coisas que chegaram à nossa vida e nós perdemos, porque estávamos o quê? Distraído. E o que é uma distração? A distração é qualquer coisa que nos impeça de nos movermos na direção do nosso destino, nossa meta, nosso chamado, nosso propósito. Pode se apresentar como uma pessoa, uma coisa, um hobby, uma distração ou um lugar. E sabe, queridos, existe um texto, até o nosso irmão Tarcísio me ajudou nessa parte da mensagem, me dando esse insight, sobre a distração de Marta e o foco de Maria. Jesus vai na casa de Maria, de Marta, senta, começa a falar da palavra do reino, começa a pregar. Maria imediatamente, uau, não vou perder essa oportunidade. E Marta estava eufórica, tentando resolver várias coisas. E eu vou ler para você o que aconteceu nesse texto. Em Lucas 10:38, em diante diz assim: Maria, a qual assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava o quê? Estava o quê, Marta? Distraída.
com muitos serviços. E aproximando-se disse: Senhor, não te importas que a minha irmã me deixe servir só? Diz ela a ela que me ajude. Eu quero te dizer uma coisa. Esse versículo é interessante, porque toda pessoa que é muito distraída, ela vai ficar incomodada se você estiver focado. Toda pessoa que tem ansiosa, distraída, quando vê uma pessoa focada, ela fica incomodada. Fala: como é que essa pessoa e não está aqui, começa a te perseguir, vai te perseguir. Não sei se você conheceu alguma pessoa assim que fica incomodada quando você fica querendo focar no reino. Fala: você é um fanático, para que tanto? Quantos já tiveram essa experiência? Então se prepara que os distraídos vão te incomodar, viu? Olha só, 41. Respondendo Jesus disse: Maria, disse Marta, Marta, estás ansiosa, afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Aqui está a chave. Diz assim: uma só coisa é necessária. Maria escolheu o quê? A boa parte, a qual não lhe será tirada. Essa parte não lhe será tirada. E eu quero fazer uma oração. Talvez você chegou aqui e você está ansioso. Tem muitas coisas que têm trazido essa ansiedade. Talvez você chegou aqui, está esperando um documento, ou você está esperando uma oportunidade. Mas uma coisa só é necessária. Fecha os teus olhos, coloca a mão no seu coração. Em nome de Jesus, eu quero pedir agora, Pai, que a Tua palavra promete que aqueles que estão cansados e sobrecarregados, quando nós viemos a Ti, o Senhor limpa, o Senhor cura, e nós vamos levar e receber a Tua carga que é leve e suave. Por isso agora, Pai, tira toda a ansiedade, toda a preocupação, toda a distração. Nós queremos, como Maria, Pai, escutar a Tua palavra, receber a melhor parte, como o Senhor diz que essa parte não nos será tirada, porque o Senhor ama aqueles que põem atenção, que estão focados em Ti. E eu quero pedir agora que o Senhor venha curando a Tua igreja, pessoas aqui que estão sobrecarregadas com muitas coisas, muitas decisões, e eu quero te pedir em nome de Jesus, vem trazer revelação, direção, mas principalmente essa paz que excede todo o entendimento, em nome de Jesus, amém. Qual é a melhor parte? Temos que aprender a nos concentrar em Jesus. Em Hebreus 12:1 diz assim: e vamos correr com perseverança a corrida que está à nossa frente, e vamos fixar os nossos olhos em quem? Jesus, que é a fonte da nossa fé e é quem torna completa. A nossa fé, ela só é completa quando nós colocamos toda a nossa atenção, todo o nosso foco em Jesus. Ele é o autor e consumador dessa fé. Eu não posso ficar olhando para qualquer coisa, eu tenho que olhar para Jesus. E quando eu olho para Jesus, esse olhar vai me fazer ter fé e vai completar aquilo que eu preciso na minha vida, na sua vida, na vida da igreja. Quantos querem receber mais fé? Agora, a segunda coisa que eu quero trazer é que nós precisamos fazer um planejamento. Faça um planejamento. O que Neemias estava fazendo? Neemias recebeu a revelação de Deus e ele começou a sentir o desejo de jejuar e orar para que Deus desse uma oportunidade para ele ir para Jerusalém e reconstruir os muros. Durante 3 meses, Neemias jejuou, Neemias orou, mas sabe o que Neemias fez? Ele planejou. O que eu preciso? Foi lá no Google, o que precisa para construir a muralha? Com quem que eu vou falar? Quem são as pessoas chaves desse projeto? Começou a planejar, a escrever. E sabe o que aconteceu quando Deus deu a oportunidade para ele falar para o rei? Olha o que aconteceu. Em Neemias 2:7. O rei pergunta: Neemias, o que está acontecendo? O que você precisa que eu faça? E olha o que ele disse. Disse também Neemias: se lhe parecer bem, gostaria que o rei desse cartas para levar aos governadores da província,
a oeste do rio Eufrates, com instruções para que eles permitam que eu viaje em segurança por seus territórios, até chegar a Judá. Peço ainda que o rei me dê uma carta para levar a Asaf, administrador da floresta real, com instruções para que me forneça madeira. Precisarei desse material para as vigas das portas da fortaleza, junto ao templo, para o muro da cidade e para a minha própria casa. O rei atendeu esses pedidos, pois a bondosa mão de Deus estava sobre mim. Amém? Isso é planejamento. Muitas vezes nós queremos algo, mas não sabemos nem o que. Eu quero algo novo, eu quero algo melhor, eu quero uma oportunidade, mas precisa planejar, precisa orar. A palavra em Lucas 14, 28 diz assim: pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro para fazer as contas dos gastos, para ver se tem como acabar? Amém? Você reserva um tempo para pensar na sua vida? A Escritura diz que a pessoa sábia faz isso. E eu quero que você faça 3 perguntas para você mesmo nesse momento. Onde estou agora? Onde eu quero estar? E como posso chegar lá? Se você entender onde você está agora, aonde você quer estar daqui a um tempo, daqui a uns anos, como vai ser o seu futuro, sua família, e como eu posso chegar nesse objetivo. Para Deus nada é impossível, amém? Para Deus nada é impossível, mas você precisa fazer como Neemias. Qual é o plano? O que eu preciso? Em Provérbios 13, 16 diz assim: o sábio pensa antes de agir, os tolos se gabam na sua insensatez. Deus quer uma igreja de sábios, que saibam agir, planejar, executar e ter o quê? Foco, amém? Diz assim: eu quero ter foco. Olha só esse versículo que eu vou ler agora, em Lucas 16, sempre me intrigou. É o próprio Jesus falando o seguinte, olha o que ele disse. Em Lucas 16, 8. É verdade que os filhos desse mundo são mais astutos, espertos, ao lidar com o mundo ao redor, que os filhos da luz. Jesus está dizendo assim: olha, lá fora os caras são espertos, são astutos. Você vê o negócio de política, eu não sou muito de falar de política, mas veja o que aconteceu. Todo mundo sabia que havia um plano para levar o povo lá para o negócio lá dos 3 poderes. Diziam: não vão para lá, não vão para lá, porque o que aconteceu aqui com o Trump vão fazer no Brasil, para eles terem carta branca para perseguir e acabar. O que aconteceu? Os crentão bobão, vão para lá. E aí os caras se infiltram, entram, fazem tudo aquilo agora. Eles declararam que todos que estavam lá são terroristas. A lei do terrorismo cancela tudo, pode prender, pode fazer. E é isso que eu estou falando em outras áreas, a mesma coisa. Muitas vezes o crente é meio bobão. Estou falando de mim, tá? Não chamando ninguém de bobão aqui. Às vezes eu sou meio bobão, a gente, não, tudo bem e tal. Mas lá no mundo, quando um ímpio quer algo, eles se unem, eles planejam, eles fazem essa estratégia. Por isso que Jesus diz: sejam astutos como a serpente, mas simples como uma pomba. E eu tenho que ser astuto. Nós estamos num mundo hoje que, se a igreja não perceber o que está acontecendo, se a gente não se levantar para começar a resistir toda essa situação que eles estão querendo jogar acima de nós, nós vamos perecer. Mas Deus disse assim: levanta-se e anda, porque eu sou contigo. Levanta e resplandece, porque a minha mão está sobre vocês. Deus quer abençoar, mas eu preciso me levantar. Eu preciso estar esperto orando: Senhor, eu não quero ser essa pessoa que o Senhor está dizendo aqui. Eu sei que o Senhor reconheceu isso, mas muda isso, Pai. Muda essa história. Já, Pai, coloca um versículo assim: que os filhos da luz são mais espertos e astutos do que os filhos das trevas. Em nome de Jesus, quanto quero ser mais espertos? Eu quero, amém? Seja astuto como a serpente, mas simples como uma pombinha. Aleluia.
que significa? Significa que nós vamos trazer estratégias, vamos nos levantar e não vamos parar, nós vamos resistir e a porta do inferno não vai prevalecer em nome de Jesus. A terceira e penúltima ponto que eu quero trazer. Sempre conclua uma etapa para iniciar a outra. Em Neemias 6:1, e diz assim: nós havíamos terminado de construir a muralha, e que não havia mais brechas nela, embora ainda não tivéssemos colocado os portões nem nos seus lugares. Então o que Neemias está dizendo é o seguinte: termine algo para começar outra coisa. Então eu preciso concluir uma etapa para iniciar outra. Então ele disse assim: olha, primeiro ele teve que remover os escombros. Você sabe que toda vez quando tem um problema, quando algo se desmorona, a primeira coisa que você tem que fazer é o quê? Remover o quê? Limpar o terreno, tirar os problemas, fazer uma limpa, confessar o que tem que confessar, fazer a restauração para depois começar a construir. Porque se você construir em cima dos escombros, vai ser um desastre. Então ele limpou, aí ele construiu o muro, e ele disse: agora eu vou colocar as portas, as janelas e os vigamentos. Então ele teve que remover, construir os muros para depois colocar as portas. E quem está fazendo um projeto e o interrompe para começar outro, acaba ficando com vários projetos inacabados. E não fará nada com o espírito excelente. Muita coisa sem terminar. Alguém já usou aqui o exemplo do pato, né? Conhece a história do pato? Quem já ouviu? O pato, ele nada mal, voa mal e anda mal. Ele vai meio... Já viu um pato voando, tentando voar? É um desastre. Já viu um pato tentando andar, correr? É a mesma coisa. Ele nada ali. Então, ele faz 3 coisas, mas nenhuma delas com excelência. É a natureza, amém? Não quero falar mal do patinho, deixa ele lá tranquilo. Mas, às vezes a gente está assim, 3, 4 coisas e a gente não consegue terminar nada. Deus não quer que seja assim. Por isso que eu tenho que fazer uma coisa de cada vez. Eu quero pedir para você falar para a pessoa, fala assim: uma coisa de cada vez. Uma coisa de cada vez. Em Mateus 5,41 diz assim: se alguém o forçar a caminhar 1 milha com ele, caminhe 2. É isso. Deus está dizendo assim: faça o seu trabalho. Olha só, você nunca se destacará em fazer apenas o trabalho solicitado, ou seja, apenas o mínimo. Por isso que Jesus diz: não faça apenas o mínimo. Se alguém te pedir para andar 1 milha, anda 2. Se você tem que fazer algo, faça bem. Tudo o que eu fizer será para Deus. Tudo deve ser feito para Deus. Tudo. Levantar, dormir, comer, trabalhar, ministerial, tudo é para o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E aqui, em Neemias 5,19 diz assim: lembra-te, ó meu Deus, de tudo o que tenho feito por este povo, e abençoa-me por isso. Lembra-te, Senhor. Fala aí com o seu coração, fala assim: lembra-te, Senhor, de tudo que eu tenho feito para a tua igreja, e me abençoa. Quantos querem receber a bênção do Senhor? E quando buscamos a excelência, estamos mostrando a Deus que valorizamos o trabalho que Ele nos deu e que queremos fazê-lo da melhor maneira possível. Fazer o melhor não é a perfeição, mas é dar o meu melhor. É dar o meu melhor. Vamos refletir o seguinte: para que qualquer uma dessas coisas seja eficaz e consistente na minha vida, eu preciso de um plano. Quais são os seus planos para 2023? E quaisquer que sejam seus planos, torne-os grandes o suficiente para que você possa mostrar Deus ao mundo. Que a sua vida clame a todos que vejam um Deus grande, um Deus poderoso.
Acredite no que eu vou te dizer e o que a palavra fala. O nosso Deus é um Deus do impossível. E que todos os obstáculos que você enfrenta hoje são pequenos perto do seu poder e de tudo aquilo que Ele tem para oferecer para a sua vida, para essa igreja, para a tua família. Se você está gastando mais tempo e energia preocupando-se com os fracassos, com as lutas, em vez de planejar o sucesso, você está desperdiçando a sua vida. Tiago 1,4 diz assim: e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem falhar em coisa alguma. Vamos ficar de pé. Em nome de Jesus. Esse é o Deus do impossível, o Deus de aliança, um Deus de pacto, verdade? Nós cantamos antes de começar a mensagem que Ele quer restaurar os sonhos. Ele é um Deus que talvez você chegou aqui e você parou de sonhar. As lutas, as dificuldades, como imigrante. Talvez você disse: não sei. Mas eu quero te dizer que Deus quer restaurar. Deus quer abençoar você. Deus quer que você tenha foco. Deus quer que você planeje. Deus quer que você comece uma etapa antes, termine uma etapa antes de começar outra. E Ele quer ver o teu coração. Talvez você disse: mas essas coisas que eu estou fazendo são insignificantes. Não é, para Deus não é. Eu quero que, se você quer ver algo, quer sentir a presença de Deus e ser restaurado, esses planos que talvez você engavetou, talvez você jogou e você fala: isso vai ser impossível. Hoje Deus quer restaurar esses sonhos. Deus quer restaurar essa paixão, esse entusiasmo no nosso coração. Deus quer que você entregue esses planos a Ele, consagre a Ele, em nome de Jesus. E declare assim: Senhor Jesus, eu declaro que eu vou ter foco, eu vou seguir para o alvo, em nome de Jesus. Eu declaro, me comprometo a fazer um planejamento na minha vida, na minha família, nas minhas finanças, no meu ministério. Eu declaro que eu vou concluir uma etapa antes de iniciar outra. E eu prometo que eu vou fazer tudo para a sua glória. E eu vou aprender a dizer não quando tentarem me tirar do meu foco. Queres tu, Jesus? Eu recebo essa palavra na minha vida. E hoje eu declaro que os teus planos sobre a minha vida se concretizarão, se vão cumprir. E o inimigo não pode tocar mais na minha vida, na minha família e na minha igreja. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória.